Livros, nossos companheiros infalíveis. Incremente seu discurso combo. É tolice arrancar os cabelos de tristeza, como se tristeza fosse diminuída pela calvície. Os discursos arrogantes são o primeiro sinal de fraqueza, e aqueles que são capazes de grandes coisas mantêm a boca fechada. A vida dos mortos está gravada na memória dos vivos. Se você não tem confiança em si mesmo, você foi derrotado 2 vezes. Na corrida da vida com confiança, você venceu antes mesmo de começar. Seus inimigos podem matá-lo, mas apenas seus amigos podem machucá-lo. Se não temos vergonha de pensar sobre isso, não deveríamos ter vergonha de dizê-lo. Qualquer homem pode cometer erros, mas apenas um idiota persiste em seu erro. As mudanças da sorte testam a confiabilidade dos amigos. Prefiro a peça mais injusta do que a guerra mais justa. Em tempos de guerra, a lei silencia. A bondade é mais forte que o medo. A autoridade de quem ensina muitas vezes é um obstáculo para quem quer aprender. Enquanto há vida, há esperança. Dinheiro sem fim forma os tendões da guerra. A maior vitória é a vitória sobre si mesmo. Um amigo é um segundo eu. Nunca estou tão ocupado quanto nas minhas horas de lazer. O silêncio é uma das grandes artes da conversa. As causas dos eventos são cada vez mais interessantes do que os próprios eventos. Não devemos dizer que todo erro é tolo. A lei aplicada a seu extremo é a maior injustiça. Um homem de fé também é cheio de coragem. A vida que nos é dada pela natureza é curta, mas a memória de uma vida bem vivida é eterna. A liberdade é a participação no poder. A recompensa da amizade é a própria amizade. Você não pode amar nem aquele de quem você tem medo, nem aquele que tem medo de você. As doenças da alma são mais perigosas e mais numerosas que as do corpo. A impunidade é o maior incentivo ao crime. No mundo não há nada melhor e mais agradável do que a amizade. Excluir a amizade da vida é o mesmo que privar o mundo da luz do sol. Embora o silêncio não seja necessariamente uma admissão, também não é uma negação. A função da sabedoria é discriminar entre o bem e o mal. Não se destaca tão visivelmente ou permanece tão firmemente fixado na memória como algo que você errou. Somos obrigados pela lei para que possamos ser livres. Quem tem dinheiro não pode ser punido.
A ordem é mais útil para uma assimilação clara. Em todos os assuntos, antes de começar, uma pregação diligente deve ser feita. Todo homem pode dizer quantas cabras ou ovelhas ele possui, mas não quantos amigos. São nossos próprios maus pensamentos que nos fazem. A liberdade reagirá com mais força quando suspensa do que quando permanece imperturbável. Estudar filosofia nada mais é do que preparar-se para morrer. Uma vida feliz consiste na tranquilidade da mente. A velhice, a coroa da vida, o último ato de nossas peças. Ninguém pode lhe dar um conselho melhor do que você mesmo. O bem e o mal não podem ser tratados da mesma maneira. O amor é a tentativa de formar uma amizade inspirada pela beleza. Habilidade sem honra é inútil. Ensinar é uma necessidade, agradar sua doçura. Persuadir é uma vitória. Mesmo aqueles filósofos que escrevem tratados contra a fama não se esqueceram de colocar o seu nome no título do seu livro. A sabedoria é a única coisa que pode banir a tristeza do seu peito. A poupança é uma importante fonte de riqueza. É uma grande coisa conhecer seus vícios. A própria natureza imprimiu nas mentes de todas as ideias de Deus. É a qualidade peculiar de um tolo perceber as falhas dos outros e esquecer as suas. Só emprega sua paixão quem não pode fazer o uso da sua razão. A felicidade deve ser pedida a Deus. A sabedoria deve ser adquirida por você mesmo. O que então é a liberdade? O poder de viver como se deseja. A estupidez tende a ver os vícios dos outros e esquecer os seus. Precisamos comer e beber o suficiente para que nossa força seja restaurada e não suprimida. Uma mancha mental não pode ser apagada pela passagem do tempo, nem lavada por nenhuma água. Estar contente com o que possuímos é a maior e mais segura das riquezas. Se você tem um jardim e uma biblioteca, tem tudo o que precisa. A verdadeira lei é a razão correta, de acordo com a natureza. É de aplicação universal, imutável e eterna. Convoca o dever por seus comandos e desvia do mal por suas proibições. A amizade melhora a felicidade e combate a miséria, duplicando nossas alegrias e dividindo nossa dor. Aquele a quem o serviço é prestado deve se lembrar disso, e aquele que rendeu não deve se lembrar disso. Nos medos e perigos, estamos mais inclinados a acreditar em milagres.
Os sábios são instruídos pela razão, as mentes medianas pela experiência, os estúpidos pela necessidade e os brutos pelo instinto. O rosto é uma imagem da mente, com os olhos como seu intérprete. Uma mente sem instrução não pode dar mais fruto do que um campo, por mais fértil que seja, sem cultivo. Uma sala sem livros é como um corpo sem alma. O conhecimento divorciado da justiça pode ser chamado de astúcia em vez de sabedoria. A gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas a mãe de todas as outras. O amor que você dá na vida mantém as pessoas vivas além do tempo. Qualquer pessoa que recebeu amor sempre viverá no coração de outra pessoa. Não ser ganancioso já é riqueza. Não ser esbanjador é renda. A história e o testemunho, que testemunha a passagem do tempo, ilumina a realidade, vitaliza a memória, orienta a vida cotidiana e traz-nos notícias de antiguidades. Pois os livros são mais do que livros. Eles são a vida, o próprio coração e o cerne das eras passadas. A razão pela qual os homens trabalharam e morreram, a essência é a quintessência de suas vidas. A maior virtude de um orador não é apenas dizer o que é necessário, mas também não dizer o que não é necessário. Lido a cada espera, lido a qualquer hora, lido no lazer, lido em tempos de trabalho, lido ao entrar, lido ao sair. A tarefa da mente educada é simplesmente colocar a leitura para liderar. Se o destino não lhe der algo, significa que ele o protege de algo. Não há armadilhas mais perigosas do que aqueles que espreitam sob o disfarce do dever ou o nome de um relacionamento. A habilidade natural sem educação muitas vezes elevou um homem à glória e à virtude do que educação sem habilidade natural. Quanto mais honestos são os homens, menos ele suspeita da desonestidade dos outros. Uma alma inferior sempre pressupõe os motivos mais baixos para as ações nobres. Ignorar o que acontece antes de você nascer é permanecer sempre uma criança. Pois qual é o valor da vida humana? A menos que esteja entrelaçada na vida de nossos ancestrais pelos registros da história,